Pessoal, boa tarde a todos e a todas, né? Bem, a gente vai dar continuação ao nosso assunto aqui, né, de servidor público, né? O edital, como eu coloquei para vocês, ele está assim, servidor público, aí cargos, servidores e empregados públicos, né? Mas está bem amplo, assim, ele não vai especificando o que ele quer, mas pelo menos a gente está dando um aparato geral, principalmente na Constituição, né? Ele não pode se aprofundar mais no caso da lei, porque ele está pedindo, ele tá bem pontual. Tá? A gente está dando aquele cenário mais mesmo que está na Constituição e que vale para todos os entes da federação. Bem, eu parei, deixa eu colocar aqui para compartilhar aqui. Eu parei aqui, né, nesse slide, melhor dizendo, nesse mapa mental. Eu acho que eu fiquei aqui em teste psicotécnico, né? Eu falei também antecedência mínima. Controle, foi aqui, até eu fiquei aqui. Bem, controle da legalidade dos concursos públicos, né? Bem, um controle, a administração, ela também tem um controle, aquele princípio, se vocês lembram, é o princípio da autotutela, né, na qual a administração pública pode corrigir seus atos, né, a qualquer momento. Né? Então, a administração deve anular o concurso quando verificar a ocorrência da ilegalidade, ou seja, não só pelo princípio da ilegalidade, ou seja, ferir alguma lei, ou também pelo aquele princípio, né, princípio da publicidade, né, e tem que seguir aqueles trâmites lá do artigo 37. O Poder Judiciário exerce também o controle legal, pode anular o certame em razão do afronto ao princípio da legalidade. Ou seja, se tiver alguma coisa ilegal, o Ministério Público geralmente é acionado e, posteriormente, o caso vai para o Poder Judiciário, que vai apreciar e se realmente afrontar o princípio ali da administração pública, o artigo 37 da Constituição, o ato pode ser nulo, né? Bem, de respeito quanto à exigência de concurso público, né? Então, ou seja, o artigo 37, né? O inciso terceiro, aqui, ou melhor dizendo, o inciso segundo aqui. Olha aqui, os cargos, empregos e função pública são acessíveis aos brasileiros que preencherem os requisitos estabelecidos em lei, assim como os estrangeiros também. Então é importante que o estrangeiro pode ser servidor público, geralmente ele é temporário, né? Porque ele está, nesse caso, especificamente nas universidades, que tem os estrangeiros, professores visitantes, mas é importante que a Constituição permite que eles podem sim exercer um cargo em função pública, né? O inciso segundo está dizendo aqui, a investidura em cargo, emprego público, depende de aprovação prévia em concurso público, mas tem concurso que é prova e título. O que é título? Título vai verificar a questão da classificação. Às vezes, o candidato faz uma prova e depois apresenta o seu currículo ali. E aquele currículo vai valer ponto. Ele só tem caráter classificatório, né? O título, o único que pode desclassificar são as provas. Se ele não atingir lá o que foi estabelecido no edital, ele é desclassificado. Quanto aos títulos, ele só faz o que? Classificar. Ou seja, quem tiver mais pontos no final vai ser melhor classificado. Então, a questão do concurso público vem de acordo com a natureza, ou seja, e a complexidade do cargo, né? Tem cargos que são mais complexos, cargo de carreira, né? Procurador, juízes, ou seja, eles são cargos mais complexos. Aí exige muito mais do candidato, né? Do candidato ser mais testado, né? Então isso daí tem que estar conforme a lei. Ressalvado os cargos de nomeação em comissão declarada de lei de livre nomeação e exoneração. Tem cargos que ele é exercido de uma forma de nomeação, né?
eles são temporários, e aí vai depender do chefe ali, que tenha a liberdade de escolher quem quer, né? Então, vamos supor, um cargo de secretário de educação. O cargo de secretário de educação é um cargo de comissão. Ele pode ter a livre liberdade de nomear quem ele quiser, no caso, o governador. Ele pode nomear um que é servidor público, já de carreira, ou ele também pode nomear pessoas que não é do serviço público, né? Mas tem um conhecimento da área. Ele pode nomear quem ele quiser, claro, ele tem a liberdade de nomear, né? Ele tem a livre liberdade, e ele também pode exonerar no momento que ele quiser também. Então, aí é o chefe maior, no caso, estou falando especificamente do secretário de Educação, e o governador pode nomear quem ele quiser, e também, no momento que ele perder a confiança, ele pode exonerar aquela pessoa. Tá? Então, isso funciona para o presidente da República, funciona para os governadores, funciona para os prefeitos. Então, ele nomeia quem tem cargos que são livres de confiança. A reitoria também, aqui não vamos supor, as universidades têm autonomia e tem cargo de livre nomeação. Ele pode, o reitor, que é o chefe maior, no caso de uma instituição de ensino superior, ele pode nomear e pode também exonerar quem ele quiser. Tá? Então, o cargo, ele tem a liberdade de exercer de uma forma pela conveniência e oportunidade. Se ele acha que não tem mais conveniente estar aquela pessoa ali, ele exonera. Tá? Então, é importante que os cargos, quando é cargo, o cargo público é aquele cargo de carreira da administração pública, né? Que estão especificamente na administração direta, ali nos ministérios, vamos colocar na União, Ministério, no Estado, as secretarias. Então, ali, aqui, quando uma secretaria vai fazer um concurso, é um cargo que será ocupado pelo quem passar no concurso. O emprego público já estão nas estatais, né, nas empresas públicas, economias e sociedade de economia mista, né? Então, o emprego público ele é regido pela CLT, certo? Mas ele depende da aprovação de concurso. Exemplo, Caixa Econômica é uma empresa pública, capital 100% da União. Quando a Caixa Econômica quer preencher as vagas, será um emprego público, ela vai oferecer um emprego público para a sociedade. Então, quem passar vai preencher o que? Um emprego público. Esse emprego público será regido pela CLT, né? CLT. Então, isso funciona para a Caixa Econômica Federal, para os Correios, Eletrobras, né? Que ainda é uma estatal, mas futuramente já vai passar para a iniciativa privada. A IBSER, aqui o concurso teve um concurso do HU. O concurso da HU é uma empresa pública que vai administrar. Então, aquelas pessoas que vão passar, que passaram, melhor dizendo, no concurso público da HU, eles serão o quê? Empregados públicos. Eles são regidos não pela 8.112, mas são regidos pelo quê? Pela CLT, Consolidação das Leis Trabalhistas. Eles têm o mesmo direito da iniciativa privada, certo? Então, mesma garantias de tipo hora extra, aviso prévio, se um dia for. Um dia, claro que tem uma estabilidade maior, mas vão receber aviso prévio, tem 13º normal, né? Tem hora extra, adicional noturno, tem sobreaviso, tudo que está garantido na CLT eles vão receber, tá? Então, isso é importante. Então, aqui está todos os... é importante vocês saberem o inciso 1 e o inciso 2, tá? Do artigo 37 da Constituição. Beleza, vamos lá. O prazo de validade de um concurso público. O prazo de validade de um concurso público está na Constituição também. Está no inciso 3º, né? Então, está dizendo aqui, olha, o prazo de validade de concurso público será de até 2 anos, prorrogável por igual período. Ou seja, a Constituição diz assim, olha, será até 2 anos, no máximo 2 anos, prorrogável por uma única vez. É isso. Então, o concurso público pode ser 1 ano, porque a lei fala em até 2 anos.
Ela não fala em 2 anos, ela fala até. Então, você pode fazer um concurso para 1 ano, 6 meses. Quem vai decidir é a administração pública. Tá? Aqui, essas observações aqui. Bem, o prazo de validade é contado da data da homologação. Ok, depois que finalizou o contrato, o concurso. Depois que homologou, aí começa a valer o prazo de validade. Estipular o prazo é um poder discricionário da administração pública. Sim, às vezes está lá, né? A administração pública, ou quer dizer, o concurso público tem validade de 1 ano, podendo ser prorrogado por mais 1 ano. Isso daí, quem vai decidir é a administração que vai decidir se quer prorrogar ou não. Tá? Outra, a validade deverá constar no edital. Tem que estar lá especificado no edital. Se houver prorrogação, o prazo desta deve obrigatoriamente ser idêntico ao que foi inicialmente estipulado. Vamos supor que faço concurso para. Eu coloco lá, o concurso terá validade de 2 anos, vírgula, podendo ser prorrogado. Esse podendo ser prorrogado tem que seguir a mesma ordem lá do início. Quando é prorrogado, tem que ser também mais de 2 anos. Vamos supor outro exemplo. O concurso público tem validade de 1 ano, vírgula, podendo ser prorrogado. Quando esse podendo ser prorrogado, também tem que ser agora esse 1 ano que começou. Se a validade começou com 1 ano, e a prorrogação tem que ser também com 1 ano. Se o concurso começou com 2, quando é prorrogado tem que ser com 2. É isso que está dizendo a Constituição. Tá? É importante ter isso em mente. Aqui. Direito à nomeação. Se sedimentou que o candidato aprovado em concurso público, dentro do número de vagas indicado do edital, tem o direito subjetivo de ser nomeado, observando o prazo de validade. Ou seja, se no concurso tem 10 vagas, essas 10 vagas serão chamadas. Claro que ao longo quando ele for prorrogado, pode aparecer outras vagas, e aí pode ser chamado, né? Então, isso é importante vocês também estar atentos. Cargo de comissão e funções de confiança. Como eu falei para vocês, o cargo de comissão e função de confiança é aquele cargo que no caso, a autoridade máxima tem a liberdade de nomear quem ele quiser, desde que seja o quê? Desde que seja da confiança dele, né? Ele pode nomear pessoas de dentro da administração pública ou pode também de fora da administração pública, ou também de outros entes. Exemplo, aqui na universidade tem muitos servidores que são da universidade, mas estão exercendo cargos lá no estado, estão exercendo cargos lá nos municípios, estão exercendo cargos em outras instituições, tá? Então, essa é a liberdade. E também pode pessoas de fora, não ser servidor público, né? É mais comum no Estado, né? O Estado, secretário às vezes, de finanças, às vezes ele não é da administração pública, eles são pessoas que têm muita experiência, ele não é nem servidor público, mas ele tem experiência, ele tem a confiança do chefe maior daquela entidade, e ele está exercendo ali aquele cargo de confiança, né? Tá? Então, isso aqui é importante vocês saberem. Vai para outro mapa mental aqui. Peraí. A internet está um pouco lenta, mas vamos lá.
Vamos falar sobre algumas coisas também que envolvem servidores públicos, né? Aqui, contratação por tempo determinado. Então, a administração pública, ela pode ter servidores temporários, né? Ou seja, ela pode contratar pessoas de uma forma temporária, por um determinado prazo. A Constituição permite, tá? É o inciso 9 do artigo 37. A lei estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado para atender necessidade temporária e excepcional de interesse público, ou seja, são em caráteres essenciais, né? Excepcionais. Os agentes contratados por tempo determinado exercem a função pública. Aí tá, tem uma lei, é a Lei 8.743, né? Por prazo determinado. Aqui, a contratação temporária na esfera federal ou estadual, né? Também, no caso, aqui é federal, mas estadual também tem uma lei específica, será mediante um processo simplificado. Um processo simplificado, geralmente análise de currículo, e o prazo máximo para a duração desse contrato, incluindo a prorrogação, ou seja, tem um determinado prazo, não pode. Não é válida a utilização de contratado temporário para funções meramente administrativas, né? Então é só para aqueles caráter excepcionais, que envolve o que que envolve educação, saúde, né? Então, para serviços administrativos não é permitido, né? Deixa eu ver aqui outra aqui, olha. Aqui, quanto aos litígios do agente público estadual municipal, é competência da Justiça Estadual. Vamos supor, quando há um litígio, uma disputa judicial entre um agente público estadual ou municipal, quem é competência para julgar o que é a Justiça Estadual. Então, vamos supor, se é um temporário lá no estado do Amapá, quem vai julgar é a Justiça Estadual, tá? Isso aqui é importante. 2. Tem um direito de associação dos servidores públicos em geral, né? É garantido ao servidor público livre associação sindical, ou seja, está no inciso 6º do artigo 37, que todo servidor pode ter a sua inscrição, né, no sindicato para lutar pelos seus direitos. Então, esse é um direito dos servidores. Quanto aos militares, olha aqui, os militares são vedadas a sindicalização e a greve, né? Está no artigo 142, parágrafo 3º, é importante. Então, os militares não, são proibidos de sindicalizar, não pode ter sindicato, e a greve também, tá? O artigo 37. Aqui que diz o artigo 142, desculpa, é 142, parágrafo 3º. O que diz o artigo 142? As Forças Armadas, constituídas pela Marinha, pelo Exército, pela Aeronáutica, são instituições nacionais e a disciplina, sob a autoridade suprema do Presidente da República, destinado à defesa da pátria e à garantia dos poderes constitucionais por iniciativa qualquer destes, da lei e da ordem. Ao militar, olha aí, ao militar, são proibidas a sindicalização e a greve, tá? Então é proibido. Bem, as lides, aqui no caso, se for, se for uma lide entre servidores públicos do Estado, é a mesma coisa. Quem é competência é a Justiça Estadual. Se for federal, o exemplo que eu estou colocando aqui, é a Justiça Federal. Tá? Então, as lides é pelo que disputas judiciais. Quem vai resolver, no caso, se for um servidor público estadual, é a Justiça Estadual. Se for um servidor público federal, quem vai resolver é a Justiça Federal. Direito de greve dos servidores públicos. Né? Então,
Tirando os militares, os servidores públicos podem sim ter o direito de greve, está garantido no inciso 7º, né? Mas os militares não podem, tá? É importante isso daí. Bem, disposições constitucionais pertinentes à remuneração dos agentes públicos. Então, aqui entra todo mundo, né? A fixação e a revisão geral anual. Então, quanto à remuneração, a remuneração dos servidores públicos e subsídios que tratam somente poder ser fixada ou alterada por lei específica, aí isso também inclui os militares também, né? Observando a iniciativa privativa de cada assegurada revisão geral e sempre na mesma data e sem distinção de índice. Ou seja, a remuneração dos servidores gerais tem que ser porque através de lei. Não pode ter aumento de uma forma se não for através de lei, tá? E é assegurado a todos os servidores a revisão geral anual. O que é essa revisão geral anual? É a revisão que as perdas salariais em razão da inflação. Você sabe que a inflação vai corroendo os salários, né, de uma forma real, e eles precisam ser corrigidos. A própria Constituição garante essa correção. Isso daí não é aumento real, isso é uma correção, tá? Infelizmente, no momento de crise, às vezes essa revisão salarial está sendo realizada, né? Mas os servidores gerais têm direito. Quando eu falo servidores públicos gerais, entre os militares, entre também os servidores civis. Aqui como o exemplo, né? A revisão geral anual tem o objetivo de recompor o poder de compra da remuneração do servidor, este corrigido em variável medida pela inflação. Não é um aumento real da remuneração do subsídio, mas apenas um aumento nominal. Então, o teu salário, como ele vai sendo corroído pela inflação, e todo servidor público tem o direito de ser recompensado pelas perdas inflacionárias. Tá? Aqui, trouxe a exigência de lei específica para fixar ou alterar a remuneração dos servidores públicos, né? É aquela questão dos servidores públicos. Então, cada poder público, ou melhor dizendo, tá? Como você já sabe, para aumentar os salários das categorias precisa de lei. Ninguém pode aumentar aleatoriamente. Tem que ser uma lei, e essa lei tem que ser aprovada no Congresso, se for federal. Se for uma lei estadual, tem que ser aprovada lá na Assembleia. E se for uma lei municipal, tem que ser aprovada lá nas câmaras municipais. Então, cada poder tem iniciativa de realizar seus aumentos, né? Ou seja, apreciar. Aí tem que ver onde você está, quando é servidor público. Se você está no poder executivo, quem tem a liberdade, quem tem, melhor dizendo, a iniciativa de propor o aumento salarial, no caso federal, o presidente da República. Se for o governador, se for, melhor dizendo, um servidor estadual, quem tem iniciativa, se ele também está no poder executivo, é o governador. Se for do município, também é o prefeito, né? Os da PM, a PM são ligados ao poder executivo, né? Então, subordinado ali é o que? Ao governador. Então, ele tem a iniciativa de propor aumento salarial. Esse aumento, essa lei vai para a Assembleia, e essa Assembleia tem que aprovar ali aquele aumento, tá? Se o servidor for do Poder Legislativo, vamos supor, lá da Assembleia, quem tem a competência para propor a lei aumente seu salário é o que? O presidente da Assembleia. Se for lá da Câmara, lá em Brasília, é o presidente da Câmara, e assim sucessivamente. Tá? Se o servidor público for do Poder Judiciário, é a mesma coisa. Será o chefe ali do Poder Judiciário que vai propor a lei para aumentar os salários. Tá? Deixa eu ver o que é importante aqui para saber. Então, isso aqui. Mais importantes são esses aqui.
Que importante. Aqui, irredutibilidade. Isso vale para todo mundo, tá? O que é irredutibilidade dos vencimentos? Irredutibilidade, ou seja, não pode reduzir os salários. Os salários, eles são irredutíveis, né? Ou seja, no momento que você entra, você não pode baixar o seu salário, tá? Aqui está na Constituição, inciso 5º, tá? Estabelece que a regra da irredutibilidade dos vencimentos públicos, ou seja, nosso salário não pode ser reduzido. Então, isso é uma garantia constitucional. Olha aqui, mais um aqui, importante, olha, o subsídio. O que é subsídio e vencimentos? É uma forma também de remuneração, subsídio, que é para outras categorias. Subsídios, a Constituição fala em alguns subsídios que é para algumas categorias, como políticos, deputados, senadores, ministro, presidente, procuradores. Eles não recebem vencimento, eles recebem subsídio. O termo que a Constituição colocou, né? Tá? Subsídio. O restante é vencimento, tá? Mas é só para distinguir isso daqui. Então, o subsídio é para aquelas categorias de alto escalão, que a gente fala, né? Procuradores, juízes, juízes gerais, né? Políticos, diplomatas. Então, isso daí, o termo que é utilizado é subsídio, ele recebe subsídio. O restante somos nós, de um modo geral, a gente recebe vencimentos, né? Então, por isso que a Constituição não coloca assim, subsídio e vencimentos. Então, é remuneração no final. Então, os subsídios e vencimentos dos ocupantes de cargos e empregos são irredutíveis, ressalvados e dispostos. Então, a nossa Constituição estabelece que a gente não pode diminuir nosso salário, de uma forma geral. Tá? Quanto à jurisprudência, considera a redutibilidade referente ao valor nominal, tá? Teve algum questionamento, como eu falei para vocês anteriormente, eu estava falando que os salários têm que ser reajustados, também para recompor a perda inflacionária, né? Então, a jurisprudência diz assim, realmente, quando tem muita inflação, nosso salário vai diminuindo em termos reais, né? Em termos reais. Mas o valor nominal ele fica o mesmo. Isso daí é economia. Existe o valor nominal. O que é o valor nominal? É R$ 1.000. Você ganha R$ 1.000. Passou um ano, passou 2 anos, passou 3 anos, é R$ 1.000. Não mudou em termos nominais, né? Agora, em termos reais, mudou. Ainda mais se tiver inflação. Aí é outro questionamento que você faz. O valor nominal é o mesmo, R$ 1.000. Eu recebo R$ 1.000. Aí vamos supor que eu fiquei 3 anos, realmente meu salário sempre foi R$ 1.000. Mas o R$ 1.000 há 3 anos atrás dava para me comprar mais coisas. E agora não dá mais para comprar o que eu comprava antes. Então, isso daí é o que? O valor real. Tá? Um exemplo aqui. Vamos supor, há um ano atrás, ou melhor dizendo, há 3 anos atrás, com R$ 1.000 eu comprava um computador. E hoje, esse computador, depois de 3 anos, é 1.300. Então, eu estou com uma defasagem de R$ 300 em relação ao computador. Em termos reais, meu salário diminuiu, né? Por causa do efeito da inflação. Então, o que está dizendo aqui? Então, teve alguns questionamentos na justiça dizendo assim, está tendo redução do meu salário nominal, mas só que para a Constituição a gente não está falando em valor real, está falando em valor nominal. Tá? Essa questão da irredutibilidade. Por isso, da importância que os salários têm que ser reajustados conforme a inflação, para justamente recompor a inflação. Tá? Mas o que é importante vocês saberem é que o nosso salário não pode ser diminuído em termos nominais. Ou seja, se você ganha R$ 1.000, você não pode ter seu salário diminuído para 900, para 800. O salário tem que aumentar para aumentar, não pode ser diminuído. Isso daí é um princípio da irredutibilidade salarial.
Isso aqui é importante aqui. Vedação, acumulação de cargos, funções e emprego público, tá? A nossa Constituição, ela tem regra geral que você não pode acumular. Regra geral, você não pode acumular. Ou seja, você só tem que ter um cargo público, ou uma função pública, ou um emprego público, tá? Vamos supor, você é funcionário da Petrobras, você tem que ser só funcionário da Petrobras, você não pode, em regra geral, ter outros cargos. Eu sou professor aqui da universidade, né? Em regra geral, eu tinha que ser professor, mas a lei me permite eu assumir outras coisas, que a gente vai ver mais à frente. Algumas situações, então, alguns cargos que ele pode ser acumulado, né? Porque a Constituição colocou que a gente é importante às vezes ter essa acumulação, mas para principalmente para o conhecimento, para a área de saúde também tem que ter essa questão da acumulação de cargos. Mas em regra geral é não ter acumulação, tá? Essa questão dessa regra da acumulação, vedação e acumulação, está no artigo 37, né, nos incisos 16 e 17. Vamos ver uma por uma aqui. Assim que está o inciso 16. Deixa eu só diminuir aqui. Eu vou aumentar para ficar melhor para vocês lerem. Olha aí o que está dizendo o inciso 16. É vedado. O que é vedado? É proibido. Tá? Vedado é proibido. É proibido a acumulação remunerada de cargos públicos. Então a Constituição chega logo assim, olha, é proibido a acumulação remunerada de cargos públicos. Ela está falando de remunerado. Alguns cargos, aí tu me pergunta, alguns cargos são gratuitos? Alguns serviços? Tem alguns cargos que você assume, ele é gratuito. Exemplo, quando você vai ser jurado lá, participar do júri, você está exercendo um cargo público naquele momento. Você não está recebendo nada, né? Então, quando você também é chamado para compor lá a justiça eleitoral, né, as sessões, ajudar lá, são pessoas que às vezes, o que eles ganham com isso? Ganham algumas garantias que a lei eleitoral dá lá, folga, se tiver um concurso, empate, e você colaborou com a justiça eleitoral, tem umas garantias lá que está na lei eleitoral, tá? Mas, em regra geral, não pode ser acumulação. Tá, aí a Constituição veio aqui, exceto. Então, ela abriu uma exceção, exceto quando houver compatibilidade de horário. Opa, então a Constituição abriu uma possibilidade de eu acumular recebendo. Mas eu tenho que ter compatibilidade de horário, ou seja, eu não posso trabalhar amanhã, a ciência ainda não chegou a esse ponto de eu ficar em dois lugares ao mesmo tempo, né? Então, se eu tenho um emprego de manhã aqui, eu não posso ficar com um emprego de manhã lá no estado. Eu sou daqui da universidade, meu horário é de manhã. Eu não posso ficar de manhã lá no Tribunal de Justiça. Então é isso que está dizendo. Então tem que ter o quê? Compatibilidade de horário. Tá? Ou seja, então eu trabalho só de manhã e eu tenho a tarde e a noite livre. Opa, então eu posso, né? A compatibilidade de horário. Observando-se em qualquer caso, tá? Mas vamos lá, mais para frente. 2 cargos de professores. Opa, a Constituição me permite os professores ter 2 cargos. Olha, desde que compatibilidade de horário. Então, significa que eu posso trabalhar de manhã na prefeitura e à tarde no estado. Aí, daí, porque eu sou professor. O professor pode, tá? Vírgula. B. De um cargo de professor ou de outro técnico ou científico. Então, eu posso ser professor no estado
e técnico na prefeitura, lá técnico não sei o que, educacional, posso trabalhar no IEPA, técnico científico, pesquisador, eu sou professor, técnico em alguma coisa, técnico de segurança, lá em outro ente, tá? E outra possibilidade também é o quê? A C aqui, olha. C. A de 2 cargos ou empregados em empregos privativos de profissionais de saúde, com profissões regulamentadas. Opa, também o pessoal da saúde pode. Então, só que a Constituição colocou bem amplo, né? Olha, 2 cargos, empregos privativos de profissionais de saúde, desde que profissões regulamentadas. O que é esse profissional de saúde? É tudo que é área de saúde. Médico, enfermeiro, fisioterapeuta, psicólogo, assistência sociais, né? Assistência serviço social, que ele é também da área de saúde, odontologia. Então, tudo que é da área de saúde pode ter 2 cargos. Então, vamos supor, eu sou um enfermeiro. Eu sou enfermeiro no Estado e sou enfermeiro aqui na universidade. Professor, quer dizer, não, bora fazer outra conta. Tirando professor, sou enfermeiro no Estado e enfermeiro na prefeitura. Pode, que é a área de saúde. Eu sou enfermeiro no HU e sou enfermeiro lá no município. Pode, que é a área de saúde. Entendeu? Aí o enfermeiro é o médico. Por isso que médico geralmente tem 2 cargos, né? Às vezes o médico ele é da prefeitura, do estado, ou ele é do federal, prefeitura, federal, estadual, tá? Essa regra, essas 3 regras aqui, de professores, 2 professores, ou um professor e um técnico, ou 2 cargos de profissionais da área de saúde. Ah, tá. Outra exceção também. Esses profissionais de saúde aqui tem que ter com que profissões regulamentadas. O que é profissões regulamentadas? Profissões regulamentadas que já foi estabelecido em lei, né? Que são aqueles conselhos, né? Não sei se vocês já ouviram falar. Conselho Regional de Medicina, Conselho Regional de Psicologia, Conselho Regional de Farmácia, né? Então são o quê? Profissões regulamentadas, tá? Essa regra aqui, geral, ela... Ah, tá. Essa proibição de acumulação, desde que seguindo essas regras, aqui, essas aqui são as exceções. Isso vale para o quê? Elas valem para, dizendo, vale para os empregos públicos, funções abrange as autarquias, as fundações, empresas públicas, sociedades de economias mistas e suas subsidiárias, ou seja, vale para todas as estruturas aqui, vale todas as estruturas do Estado, essa regra, tá? Então, vale para mim, que eu sou aqui da Universidade Federal para vocês, vale lá para valer para vocês também, tá? Então, lá para o Estado. Deixa eu ver aqui o que temos aqui para a gente falar, mas aqui. Aqui. Regime jurídico e extinção. Bem, toda a categoria tem o seu regime jurídico, né? Então, a Constituição, melhor dizendo, os federais, a gente tem a 8.112, é uma lei estadual. Os servidores do Estado do Amapá também tem a lei deles, né? A Polícia Militar também tem a sua lei, né? Tem a lei, é o regimento que define as categorias lá da Polícia Militar, dos bombeiros. Cada profissão tem, ou melhor dizendo, cada segmento da administração pública tem seu plano de carreira, melhor dizendo. A Guarda Municipal tem plano de carreira deles, não sei se já foi aprovado, já tá, mas tem que ter o plano de carreira deles. Nós, professores aqui das universidades, temos o nosso plano de carreira, os técnicos também têm seus planos de carreira.
A Justiça Federal, a Justiça Estadual tem esses planos de carreira. Cada um tem seus planos de carreira, entendeu? Então, significa que hoje o segmento é esse. Antigamente, existia o regimento único para todo mundo. Valia para os civis, valia para os militares. Então, a Constituição, na emenda constitucional 19, acabou com esse regimento único. Então, hoje, cada categoria tem que ter seu plano de trabalho, a história, cada um no seu quadrado, né? Receita Federal tem plano de carreira, seu plano de carreira, a Polícia Federal tem seu plano de carreira, os procuradores têm seu plano de carreira, os professores estaduais têm seu plano de carreira, os professores municipais têm seus planos de carreira. Então, significa que cada categoria tem que ter seu plano de carreira, tá? Então, isso é importante também para vocês saberem que cada categoria tem que ter seu plano de carreira. A Polícia Militar tem um plano de carreira deles, é a lei de vocês, futuramente, né? Estabilidade. Estabilidade, isso aqui é importante. Bem, a estabilidade é um instituto em nosso ordenamento, tendo a finalidade de assegurar os ocupantes de cargos público efetivo, aqueles cargos público efetivo, tá, pessoal? Não é aqueles cargos de comissão. Aqueles cargos de comissão são temporários. A qualquer momento, quem está lá, ele pode sair, pode ser exonerado. Quem vai depender da vontade de permanecer aqui servidor é a autoridade máxima, né? Exemplo, secretário de Segurança do Amapá. Ele é um cargo que pertence de livre liberdade do governador. Ele nomeia aquela pessoa de confiança dele, né? Porque é um cargo temporário. Pode ser um coronel, pode ser um, sei lá, um advogado, pode ser uma pessoa de confiança que entenda da área de segurança, claro, né? Cargos efetivos, aqueles cargos que foram preenchidos por concurso público. Então, futuramente, quando vocês passarem, vocês vão passar para o estágio probatório. O que é o estágio probatório? Bem, o estágio probatório é a experiência, é você testar o estágio, o nome é o estágio probatório, se você se adaptou ao cargo, né? Se você se adaptou às rotinas da instituição, se é isso mesmo que você quer, essa é a ideia, tá? Uma observação. A preocupação se justificou para que os servidores resistam à ingerência de natureza política, opressão e econômica, tá? A estabilidade é um pouco diferente do estágio probatório. A estabilidade é aquele que o nome já que você está estável, você não pode ser demitido se não for por uma justa causa, que tem que estar na lei, tá? Então você ganha estabilidade, justamente para os teus superiores não te pressionarem, né? A estabilidade é para isso, para me fazer a coisa certa. Eu não posso receber pressão do meu chefe. Claro que eu tenho que obedecer ao meu chefe, desde que essa ordem seja legal, não seja um ato ilícito, não seja um crime. O resto eu tenho que obedecer. Agora, a partir do momento que essa ordem tem revestida, né, de insegurança, de criminalidade, ou algo que é ilícito, aí você tem o direito de não obedecer. Porque você não pode praticar atos, né, que sejam crimes, né? Então, isso que é a tua estabilidade. Ou seja, você pode ser um dia demitido do servidor público? Pode. Aí você vai responder a um processo disciplinar, um processo, um PAD, que chama, né? E aí você vai ter uma ampla defesa, você vai um momento que você vai contar a história, vai levar provas, e você pode ser absolvido ou pode ser condenado. Tá? Mas, por enquanto, quando ocorre alguma coisa, você tem que ter estabilidade. Ou seja, eu tenho a segurança que eu não vou ser demitido de uma forma, de uma ingerência do meu superior, pela ordem dele. Ele não pode me demitir. Para ser demitido, eu tenho que ter manter um trâmite legal, por ter um julgamento,
E no final, se eu tiver mesmo culpa, posso ser demitido, né? Então, essa estabilidade, o que é? É justamente para ingerência de natureza política e pressões econômicas, né? O que o teu chefe diz assim, olha, eu sou chefe e você tem que fazer isso. Não, eu tenho que fazer dentro da legalidade. A Constituição coloca aqui a questão do estágio probatório, né? Ou melhor dizendo, da estabilidade. O artigo 41. São estáveis após 3 anos efetivo exercício de servidores nomeados para o cargo de provimento efetivo em virtude de concurso público. Olha, 3 anos. Então, a partir de 3 anos, você ganha aqui estabilidade. O servidor público, olha aqui, o servidor público estável só perderá o cargo, 2 pontos, em virtude de sentença judicial transitada em julgado, ou seja, ele cometeu um crime e que, de certa forma, a justiça achou que ele tem que perder o cargo, beleza, mas ele foi julgado. 2, mediante processo administrativo disciplinar, olha aí, mediante processo administrativo em que lhe é assegurada ampla defesa, ou seja, ele é julgado pela sua própria corporação. Ou 3, mediante procedimento de avaliação periódica de desempenho, né, conforme a lei. Ou seja, você sempre será avaliado. Também é outra forma que você pode perder o seu cargo. Imagine só um servidor público que não consegue, sei lá, faz um serviço ruim, todo mundo reclama, aí na avaliação de tirar nota baixa, é mais ou menos isso, né? Mas nesse terceiro caso, nunca vi alguém ser demitido, tá? Outra, os empregados públicos não adquirem o direito à estabilidade, tá? Então, essa estabilidade aqui do artigo 41 é para a administração pública direta, né? Aqueles que estão ali no ministério, nas secretarias, nas autarquias, nas fundações públicas. Esse daí é para essas pessoas aqui que trabalham. Quanto aos empregados públicos, que são CLT, eles não têm a estabilidade, tá? Não tem estabilidade. Aí, essa estabilidade que eles têm é ela é mais frágil do ponto de vista, né? Ou seja, mas eles não podem ser demitidos assim se não tiver um processo também disciplinar. Ele é muito mais fácil ser demitido, ele é mais fácil ser exonerado, né? Porque são empregados públicos que estão pela CLT. Mas, mesmo assim, eles têm uma estabilidade. A outra possibilidade de perder o cargo do servidor estável, tá, conforme o artigo. Aí já é a questão de salariais, né? Isso aqui também não é tão. Isso aqui é muito profundo aqui, mas o importante é você saber isso aqui, a questão da estabilidade. Tá? Vamos aqui, outros aqui. Disposições legais aplicáveis aos servidores públicos estatutários. Estatutário, como eu falei para vocês, aqueles que são regidos pelo estatuto, eles são regidos pela lei. Tirando os empregados públicos, são CLT, o restante é o estatutário, né? Aqui. Bem, como são estatutários, no caso federal é 8.112, quando é estadual tem a lei é 066 lá no estado, né? É a mesma coisa, tá? Geralmente a cópia dos estados, dos municípios, ou quer dizer, as leis estaduais e municipais é a cópia da 8.112. Muda muito pouco, tá? Ah, tá. Os provimentos, o que é o provimentos? É o ato administrativo por meio do qual é preenchido o cargo público. Com a designação do seu titular, o cargo público pode ser de provimento efetivo ou provimento de comissão. Então, o provimento é aquele que aonde ele entra, aonde ele passa, né? Ele pode ser, como eu falei para vocês, preenchimento efetivo, aquele que precisa passar no concurso público, e aquele provimento de comissão, aqueles que estão só temporário. A qualquer momento ele pode ser exonerado.
Tá? Então, a forma de nomeação, de provimento, através de nomeação, aquele cargo de comissão, que pode ser nomeação. Exemplo, a partir de agora serei secretário de Educação do governo do Estado. Então, eu serei o quê? Nomeado. Estou assumindo aquele cargo. Né? Então, eu estou vendo pelo provimento. Aonde eu cheguei esse cargo de secretário? Através de uma nomeação. Pode ser também através de promoção, né? Alguns cargos se chegam através de promoção. Exemplo, a militar. A militar tem promoção, né? A promoção como é? Ele vai subindo na carreira. Ou melhor dizendo, promoção, ele vai, no caso do militar, é a seção, né? Eles vão aumentando na carreira. Mas é promoção também, eles vão aumentando na carreira também. Aqui já não tem mais, essa foi revogada. Readaptação. Isso também, eu estou só explicando que isso daí isso não está no nosso edital. É só para vocês mostrarem que para a gente fechar aqui. A readaptação é quando você está no cargo, você não tem mais condição de exercer esse cargo, aí você vai ser readaptado a outro. Né? Ou seja, você readaptado. Exemplo, o policial militar. Às vezes, quando ele é aposentado, não vou colocar o policial, mas vamos colocar um motorista. Ele sofreu um acidente e não dá mais para ele dirigir, mas ele é uma pessoa inteligente, não dá para ele ser aproveitado em outro cargo. Então, ele será readaptado em outro cargo. É isso daí que é a readaptação. Tá? Então, isso daí é só para mostrar a questão isso aqui a gente não vai se aprofundar, não colocar muita coisa na cabeça de vocês. O importante é vocês saberem isso aqui. A questão dos... Cadê? Voltando aqui. É isso que eu quero que vocês saibam. É o artigo 37, a questão do cargo. Então, bem aqui. Essa aqui da acumulação, importante vocês saberem, né, essa regra. Tá. Vou mostrar para vocês aqui. Constituição Federal. O artigo 37. É aqui. Então, o artigo 37 é o nosso... Aqui. Então, aqui, cargos. Quando a Constituição fala cargos, aí eu posso colocar aqui cargos, que é cargos efetivos, que só é através de concurso público, ou cargo comissionado. Cargo comissionado é através de quê? De nomeação. Ele é temporário e pode ser... E quem tem a liberdade de nomear e exonerar é o chefe maior. Eu coloquei o exemplo de um secretário de Educação. Ele é um cargo público, ele é um cargo de comissão. Quem nomeia é o governador do Estado. Quem exonera é o governador do Estado. O governador do Estado. Isso vale para as prefeituras, vale para todos os cargos comissionados, por presidente da República, ministros. Quem nomeia é o presidente da República. Ele nomeia e exonera do momento que ele achar necessário.
ou seja, é um termo, tem o cargo de confiança. Depois que termina a confiança, ele pode exonerar, né? Funções, algumas funções são de confiança também. Então, isso daí é liberdade. Essas funções de confiança são mais para os servidores públicos, né? São funções mais abaixo, né, que têm sua importância justamente para algumas atividades mais rotineiras da administração pública, são as funções que são mais preenchidas pelos próprios servidores, mas recebem uma gratificação por exercer essas funções. Emprego público, isso aqui vocês têm que saber. Emprego público são o quê? Os empregos públicos são regidos pela CLT, Consolidação das Leis Trabalhistas. Aonde estão esses empregados públicos? Estão na administração indireta, principalmente nas empresas públicas e sociedade de economia mistas, que são entidades administradas pelo Estado. Empresa pública são onde o capital é 100% da União, ou do Estado, ou do município. No caso, o exemplo da Federal, Correios, Caixa Econômica, o capital é 100% da União. A IBSE, a gente não fez um concurso aqui do HU, é uma empresa pública. Então, eles são regidos pela CLT, né? Mas são empregados públicos, tá? Esses empregados públicos estão nessas empresas públicas e na sociedade de economia mista. O que é sociedade de economia mista? São entidades na qual existe capital público e capital privado. Exemplo, Petrobras, Banco do Brasil, Banco da Amazônia, ou seja, essas estatais que têm capital público e capital privado. Então, isso daí é importante vocês distinguirem, tá? Então, beleza, aqui a gente finaliza essa parte de servidor. Como falei para vocês, é bem pequeno mesmo, está lá no edital. Eu vejo que eu tentei abarcar aí algumas coisas que estão na Constituição, que vale para todos, vale tanto para o federal, vale para o estadual, quanto para o municipal. É importante vocês saberem essas regrinhas aí que eu coloquei, tá bom? Aí, próxima aula, a gente vai falar sobre poderes do Estado, né? Poder regulamentador, poder de polícia, poder de fiscalização. Então, a próxima aula será esse assunto, beleza? Então tá, pessoal, boa tarde a todos e até a próxima terça-feira. Então tá, Juan, obrigado. Ok, professor, obrigado. Até mais.